nossa meditação de hoje, que tem por título O Privilégio da Certeza, 6 de abril, ela se encontra na meditação Cuidado de Deus. O texto-chave se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19, que diz: E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Quisera gravar no espírito de nossos rapazes e moças a necessidade de tornar firme sua vocação e eleição. Quisera rogar-vos que não façais obra casual ou incerta, onde se achem envolvidos vossos interesses eternos. Assim fazendo, perdeis a felicidade, a paz, o conforto e a esperança nessa vida, e perdereis também vossa herança imortal. Jovens amigos, estáis destinados ao juízo, e pela graça de Cristo podeis prestar obediência aos mandamentos de Deus, e adquirir a cada dia fortaleza e resistência de caráter, de modo que não necessitais falhar ou desanimar-vos. A graça divina foi abundantemente provida para cada pecador, de modo que cada um se possa empenhar no conflito e sair vitorioso. Não vos torneis indolentes, não vos lisonjeeis de que podereis ser salvos andando segundo os traços naturais de vosso caráter, que podereis ir conforme a corrente do mundo, e condescender com o próprio eu e agradar-lhe, e todavia ser capazes de resistir às forças do mal em tempo de crise, e sair vitorioso no aceso da luta. Precisais aprender cada dia a obedecer às ordens do comandante dos exércitos do Senhor. Meus jovens amigos, acaso orais? Estai-vos educando a fazer orações, pedindo pensamentos puros, desejos santos, pureza de coração e mãos sem mácula? Estais educando vossos lábios a cantarem os louvores de Deus e estais buscando fazer a sua vontade? Essa é a espécie de educação que vos será do máximo valor, pois ela vos ajudará na formação de caráter semelhante ao de Cristo. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós quando com ele cooperardes. Podeis ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não deveis ser cartas mortas, mas vivas, testificando perante o mundo que Jesus é capaz de salvar. Eu acredito que você tenha observado a imagem de capa aqui da mensagem, e à sua direita você tem a imagem de um homem pensativo, isso ilustrando o mundo, que tem apenas a oferecer à humanidade uma incerteza, uma grande dúvida. E à sua esquerda você tem a Bíblia, a Palavra de Deus, aonde ela está nos oferecendo a certeza da salvação em Cristo, do perdão de nossos pecados e, por fim, a vitória sobre toda tentação, sobre todo pecado, sobre todo defeito de caráter. E aqui nós vemos nesse texto, na Palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 19. E esse texto me traz a lembrança das palavras de Cristo. Ele disse aos seus discípulos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 35, que ali diz que o mundo iria nos reconhecer quando houvesse o amor entre os discípulos. Ou seja, quando os seguidores de Cristo amam-se mutuamente, então eles serão reconhecidos como discípulos de Deus. E se nós lêssemos também o versículo 18 desta mesma carta de João, no versículo 18 do mesmo capítulo 3,
é-nos dito uma outra verdade, que como devemos amar. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E agora aqui eu me recordo de um outro texto que o apóstolo Tiago nos diz. Tiago capítulo 2, versículo 18, é-nos dito: Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A mensageira do Senhor, ela vem nos dizendo: quisera gravar no espírito de nossos rapazes e moças a necessidade de tornar firme sua vocação e eleição. Quisera rogar-vos que não façais obra casual. O que seria essa obra casual? E qual seria essa preocupação da mensageira do Senhor? Em gravar no espírito dos rapazes e das moças a necessidade de se tornar firme a vocação e a sua eleição. É muito comum não só dos jovens, mas também dos adultos e idosos, fazer obra casual. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está em comunhão, outro dia não. E o apelo que ela faz, não somente para os jovens, mas para todos. Nós vamos agora fazer uma consideração nesse parágrafo 94.5, onde a profeta aí vem dando uma advertência bem aos jovens mesmo, né? Ela começa falando aos jovens. Nós sabemos que ela fala aos jovens, mas todos nós necessitamos desses conselhos. Não vos lisonjeis de que podereis ser salvos andando segundo os traços naturais de vosso caráter, que podereis ir conforme a corrente do mundo e condescender com o próprio eu e agradar-lhe, e todavia ser capazes de resistir às forças do mal em tempo de crise e sair vitorioso no aceso da luta. Então, o que a gente vê hoje ao redor do mundo evangélico, né, dito religioso, é um entendimento muito equivocado do que seja a fé, do que seja a justificação pela fé, do que seja se preparar para o céu. Nesse mesmo parágrafo que a irmã Leni leu, ela fala um convite aos jovens, né? Não vos torneis indolentes, não vos lisonjeeis de que podeis ser salvos andando segundo os traços naturais de vosso caráter. Eu quero citar aqui um texto que se encontra também na meditação matinal, Recebereis Poder, na página 350, no quarto parágrafo, que diz assim: Talvez acheis que não podeis receber a aprovação do céu. Pode ser que digais: nasci com uma tendência natural para este mal, e não posso vencer. Mas foram tomadas todas as providências por nosso Pai Celestial para poderdes vencer toda tendência pecaminosa. Deveis vencer como Cristo venceu em vosso favor. E ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, nós não temos desculpa e não temos como justificar as imperfeições de nosso caráter. Por quê? Nós estamos vivendo em um período chamado o juízo investigativo, aonde todos os casos estão sendo julgados e avaliados. Nós sabemos que esse juízo, ele deu-se seu início em 1844 e pelos mortos, e quando finda-se o julgamento com os mortos, passa-se para os vivos. E nós sabemos que esse julgamento ele começa pela casa de Deus, segundo a palavra de Deus nos diz, né? Então, a palavra aqui está nos dizendo que não podemos dizer: eu nasci com essa tendência para o mal, eu tenho esse defeito de caráter e Deus ele vai me aceitar. Não. O céu ele já foi purificado de todo pecado. Agora, Deus está purificando Cristo, nosso grande sumo sacerdote, está purificando o santuário celestial
para onde os pecados daqueles que se arrependem e confessam e deixam estão sendo transferidos para o santuário. E é nesse momento que Cristo está fazendo esta obra de purificação do templo celestial, como também do templo de nossa alma, que é o habitar do Espírito Santo. Então nós não podemos dizer que esse defeito de caráter não se pode vencer, porque Deus, o Pai, tomou toda a providência possível e mais, ainda nos deu o exemplo na pessoa do seu Filho, vivendo uma vida impecável, para que nós também possamos seguir os mesmos passos, o mesmo exemplo de nosso grande e fiel modelo que é Jesus Cristo. Realmente estamos vivendo em um tempo muito solene da história da humanidade. Por esse motivo, não podemos de maneira alguma nos justificar ou nos conformar na prática do pecado ou acariciar algum defeito no nosso caráter. Leiamos mais esse texto. E não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não poder deixar de pecar, que não há poder em vós para vencer. Aí ela fala, não há poder em vós, separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Então, Paulo também diz que nós devemos desenvolver a nossa própria salvação com temor e tremor, né? Então, nós somos cooperadores de Deus. E o que as pessoas hoje não conseguem compreender é de que Cristo veio nos salvar. As pessoas pensam que Cristo veio nos salvar para levar para o céu, para nos tirar desse mundo, mas a morte de Cristo realmente foi para nos salvar do pecado, nos salvar de pecar, nos libertar de pecar. Eu quero ler só um trechozinho aqui da Bíblia Legado, na parte do Espírito de Profecia, que eu acho muito bonito essa passagem, porque nós sabemos que Davi foi um homem que teve um passado bem escuro, né, bem negro, mas lá no Salmo 51 diz que ele pediu perdão, se arrependeu, caiu aos pés do Senhor e foi perdoado. E aqui fala assim, olha, Davi se angustiou muito em seus dias ao ver os homens desprezando a lei de Deus. Eles puseram de lado todas as restrições e o resultado foi a depravação. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Os filhos de Deus que querem ter uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida de vitória sobre o pecado, também se angustia ao ver a depravação, ao ver o descaso que fazem com a lei de Deus. Pecam, transgridem e, ao mesmo tempo, clamam por Deus, oram, cantam e não entendem o que estão fazendo. Aí ele continua. A lei de Deus havia se tornado letras mortas para aqueles que Deus havia criado. As pessoas se recusaram a aceitar os sagrados preceitos como regra de vida. Tão grande era a impiedade que Davi temeu que a paciência de Deus terminasse. E de coração partido orou ao Senhor, dizendo: Este templo é para ti, Senhor, para trabalhares, pois eles tornaram a tua lei vazia. Por isso amo os teus mandamentos acima do ouro, sim, acima do ouro puro. Então, olha que oração mais bonita. Aqui a profeta vem dizendo que Davi temeu que Deus acabasse com a paciência de tanta transgressão, de tanto descaso com a lei de Deus. E Davi falou essas palavras: Este templo é para ti, Senhor, para trabalhares. Então, o que é que eu hoje posso dizer? Eu posso fazer com que essas palavras de Davi sejam também as minhas. Este templo é para ti, Senhor, para trabalhares, né? Nós necessitamos desse trabalho. Aqui diz que nós somos cooperadores de Deus na nossa própria salvação. E esse trabalho, ele só será realizado na minha vida com a minha permissão. Não tem como Deus invadir minha vida sem eu entregar para Ele fazer essa obra em mim. E esse templo vivo, hoje,
precisa dessa purificação. A purificação, ela está acontecendo. Quer eu queira ou não, mas está acontecendo no céu. E nomes estão sendo ali colocados ou para a vida ou para a morte. Então, é momento de nós nos acordarmos. E aí, Davi, com esse ansejo, né, esse anseio de Deus na vida dele, aí ele fala, por isso, amo os teus mandamentos acima do ouro. Sim, acima do ouro puro. Então, que Deus possa nos abençoar e que, assim como Davi, nós também possamos dizer essas palavras e honrar ao Senhor e levantar a sua lei que está sendo pisada a pés. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.